E convido ao palco o desembargador Ricardo Dipp, com o tema A Cidade de Deus e o Registro de Imóveis do Futuro. Muito bom dia a todos. Eu, primeiramente, quero agradecer a honra que me foi concedida pela Associação dos Registradores de Imóveis do Paraná. Agradeço ao presidente, Dr. Gabriel Fernando do Amaral, a oportunidade que me concede. E quero dizer que, em reação provavelmente mais afetiva, mas de todo merecida, a esta honra e alegria que me concedeu a Aripar, eu resolvi editar um pequeno livretinho, este opúsculo que está aqui, que será distribuído, pedi ao doutor Gabriel que fizesse isto, providenciasse aos senhores ao final desta minha pequena exposição. O tema que me foi indicado, assim o foi pela presidência da Aripar, e provocou já alguns incidentes interessantes. Lá na Uniregistral, em São Paulo, onde eu leciono, como alguns sabem, todas as quartas-feiras, alguém veio perguntar à minha filha, que trabalha lá, por que eu ia falar do Bradesco. Porque a Cidade de Deus, lá em Osasco, é a série do Bradesco. Lá também, quando a minha filha disse, não, mas ele não vai falar do Bradesco, é outra coisa. A pessoa falou algo que novamente hoje se repetiu. Ah, é a Cidade de Deus do Rio de Janeiro, lá a comunidade. Não, também não é. Também não é. De acordo com o convite, que foi muito bem indicado pelo Dr. Gabriel, o de que se trata aqui é de fazer uma referência à grande obra do século V, De Civitate Dei, ou seja, a Cidade de Deus, escrita por Santo Agostinho. Eu queria, preambularmente, porque não vale a pena ler, eu estou com um texto aqui, os senhores lerão se quiserem depois. Eu vou fazer um breve apanhado disso, mas queria fazer algumas observações preliminares. Eu hesitei, efetivamente, em aceitar esse tema. Hesitei porque há um risco que se corre nesse tipo de manifestação, como estou fazendo aqui, à luz dos grandiosos outros temas que são indicados aí para o evento. Não é a primeira vez que ocorre isso comigo, já ocorreu em outras oportunidades. E mais ou menos o exemplo é ontem, durante uma exposição lá no cartório do Boqueirão, exatamente se referia a esse tema. Imaginemos que, em vez de eu falar aqui sobre registro de imóveis, tivesse sido chamado para falar em um evento de gastronomia. Então, todo mundo aqui, então, o primeiro tema, temperatura da água para não quebrar o ovo quando você vai cozinhar. Segundo tema, temperatura da água para que a calda de lagosta fique crocante. Vai por aí afora. Aí aparece alguém para falar sobre gastronomia, ciência especulativa ou saber poético. Vocês imaginem o desconforto de quem se encontra nessa situação. Porque a primeira ideia que você tem é, bom, esse é um nefelibata, está andando nas nuvens, embora hoje em dia falar em andar nas nuvens é bastante prático, né? Expressão tecnológica também de tudo. Mas, na verdade, é isso. É a ideia de que, bom, deixemos desse tipo falar, ele já está mesmo em extinção. Então, os velhinhos podem falar um pouquinho mais tempo, e nós não vamos dar muita bola, porque temos mais o que fazer aqui com aspectos técnicos. Eu compreendo. E a única dificuldade que se vê vamos valer aqui de uma analogia. Tomemos uma pequena casa que tenhamos e lá abre uma fenda na parede, e a gente vai mandar cobrir, põe um pouquinho de massa corrida, passa uma tinta em cima, está resolvido. 5 dias depois, a fenda volta a abrir. Bom, então não deu certo, vamos colocar um papel de parede. 10 dias depois, a fenda volta a abrir. E nós descobrimos que nós precisamos mexer, na verdade, nos pilares. Às vezes, as fendas vêm dos pilares. E se nós não considerarmos os princípios e os fundamentos, nós não vamos corrigir. Sempre vai haver necessidade, provavelmente, de passar a massa corrida ou de colocar o papel de parede, ou seja, vamos colocar agora, tirar da analogia e voltar para os nossos meios. Sempre vai haver necessidade de alguma técnica, mas ela não é suficiente. E, frequentemente, se nós não nos dedicarmos a estudarmos
os pilares, os princípios e fundamentos de uma doutrina ou de uma entidade, o resultado é que nós vamos ficar com soluções insuficientes. E mais do que isso, corremos o risco de transformar a técnica de meio que é, de ferramenta que é, em finalidade. Com que também corremos o risco de suprimir a essência da entidade a que servimos. Alteramos a hierarquia de fins e meios. Muito bem. O tema que me foi sugerido, como eu lhes disse, é a Cidade de Deus e o Registro de Imóveis do Futuro. Intrigante este tema. Realmente me deu o que pensar, porque nós temos que fazer a aproximação entre uma realidade pretérita, que se testemunha até hoje, não é por pouco que uma obra escrita no século V, no início do século V, continua sendo das mais lidas e das mais frequentadas, ou pelo menos das mais citadas, porque é um livro muito volumoso, e eu tenho minhas dúvidas se segue sendo lido com a frequência que era em tempos atrás, mas segue sendo citado em nossos tempos. E uma realidade futura. Realidade futura que diz respeito a um ente contingente. As coisas contingentes podem existir ou não existir. Podem existir de um modo ou existir de outro. É sempre, como diz um grande pensador português de nossos tempos, Afonso Botelho, é sempre objeto de justa ou de mero jogo. Nós não sabemos como será o futuro. Nós não sabemos como será o futuro daqui a 5 minutos. Essa é a realidade. Mas isso não quer dizer que não possamos, exatamente à luz da experiência do passado, considerar certas causas, certas condições e certas ocasiões já ocorridas. Isso quer dizer, considerar a nossa experiência histórica e vital para probabilizar resultados do futuro. Isso é perfeitamente possível. E é isso que se pensa fazer com essa minha pequena exposição de hoje. O que eu farei? Mencionarei rapidamente o pensamento de Santo Agostinho, nessa obra, Cidade de Deus, para extrair dali 2 pontos importantes. Uma vez que o tema é relacional, eu quero, na segunda parte, que é a consideração dos futuros possíveis para o registro, verificar qual seria a indicação que Santo Agostinho estaria disposto a fazer, à luz da sua obra, para o registro de imóveis de nossos tempos. É uma projeção que se pode razoavelmente fazer com base na sua excelente obra. Muito bem. Essa obra foi escrita, como eu disse, no século V, princípio do século V, por um bispo. Quem conhece a vida dele, quem leu, sobretudo, ou tem notícia do livro As Confissões, sabe muito bem como foi conturbada e interessante a vida deste grande pensador, que esteve entre os maniqueus, esteve frequentando outros ramos da filosofia, até que, indo estudar retórica em Milão, acabou se convertendo ao cristianismo, do ponto de vista humano, graças às pregações de Santo Ambrósio, que era bispo de Milão, com quem ele foi tentar aprender retórica, não teologia, não religião, não queria com isto apreender a virtude da fé, mas foi ali que adquiriu a sua fé. E logo se transformou num grande escritor, era realmente um grande literato, e ordenado, chegou a ser bispo da cidade de Hipona, no norte da África. E lá em Hipona, a partir do ano mais ou menos 408, exatamente quando a Roma eterna, caía saqueada pela invasão de Alarico, e em que, para se ter uma ideia do que representou isto àquela altura, era frequente que se perguntassem às pessoas que viviam no Império Romano, no vasto Império Romano, se havia chegado o tempo do Apocalipse. Pois muito bem, imaginem o que isso era em termos de, como a palavra está na moda, disrupção do mundo. Era realmente algo extraordinário. E ele pacificamente, muito pacientemente, escreveu a Cidade de Deus durante a tormenta, durante a tragédia da Roma assediada e assacada por Alarico, para dividir a história e tentar encontrar um sentido da história. Porque o problema para nós do sentido da história é que nós só começamos a compreender mais claramente o sentido da marcha histórica depois que os acontecimentos ocorrem. E de maneira sempre muito obscura, muito enigmática. A nossa própria história pessoal, nós não a compreendemos inteiramente, a não ser depois que os acontecimentos vão nos dando ocasiões para verificar as vantagens de certas situações transitórias.
Os meus próprios traumas biográficos encontram lá, no tempo da faculdade, no primeiro ano da faculdade de Direito, uma situação de extrema necessidade econômica, que foi o que me permitiu estudar. É uma coisa, para mim, providencialíssima, ter sido extremamente pobre no primeiro ano da faculdade de Direito. Do contrário, eu continuaria, na expressão paulista, não sei se daqui é também, cabulando aula, como sempre fizeram ao longo do ginásio e do curso clássico. A minha pobreza levou a ter que estudar. Então, a gente só compreende isso. No momento que está no apuro, na aflição, não compreende bem os fatos. Depois que esses fatos produzem resultados, ou para usar a linguagem de Santo Agostinho, depois que Deus extrai das misérias e dos pecados efeitos benéficos, nós começamos a compreender que as nossas misérias, os nossos pecados, as nossas tragédias serviram muitíssimo para dar sentido à nossa própria história. E assim se passa com as civilizações também. Então, o que faz Santo Agostinho, nesta cidade de Deus? Divide, primeiramente, a história. Divide a história em 6 tempos, ou 6 idades. A primeira idade que vai de Adão até o dilúvio. Período importante, não só em virtude da catástrofe que foi o pecado original, como dirá Santo Agostinho, mas também com a criação da cidade do mundo. A primeira cidade do mundo é Enoque, criada por Caim, o assassino de seu irmão Abel. A segunda idade vai de Noé, portanto, do dilúvio, até a instituição do povo hebreu com Abraão. E nessa idade, importantíssimo fato, que tem uma caracterização também civilizacional importante, é a circunstância da bendição de Noé a Sem, seu filho, dando ensejo, portanto, a um sacerdócio religioso, mas especialmente a segunda bendição que ele dá a seu filho Jafé, porque de Jafé descende Javã, de Javã descendem os povos da Jônia, onde surge, emana, quase que misteriosamente, o pensamento filosófico grego. Importantíssima essa recuperação da sabedoria que se instala na humanidade, depois de tantos séculos, quase imitando a sabedoria original de que se munia Adão. Terceira etapa vai de Abraão até Davi. Quarta idade, de Davi até o cativeiro da Babilônia. Quinta idade, do cativeiro da Babilônia até o nascimento de Cristo. Até que então surge a sexta e última idade, que esse é o ponto central do pensamento de Santo Agostinho, é a consagração da história, ou a culminância da história. Cristo. A história toda só tem sentido, diz Santo Agostinho, se nós considerarmos o advento de Cristo. Toda a história foi feita para Cristo. Cristo vincit, Cristo regnat, Cristo imperat, ou seja, Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. E toda a história se faz dirigida à culminância e ao cumprimento dessa realidade, Cristo. Isso quer dizer que todos os bens temporais, todos os bens transitórios, todas as coisas que há no universo, desde o homem até o mais ínfimo dos insetos, se canalizam, marcham, transitam no sentido de Cristo. E isto sem prejuízo, esse é o ponto a considerar, da já prevista catástrofe intra-histórica que está escrita no Apocalipse. Ou seja, a civilização deve passar por sua paixão e morte, para que então possa vir, de Santo Agostinho, a glória final meta-histórica, que é o sentido que temos na nossa vida, um sentido meta-histórico, para além da história, que é a vitória definitiva de Cristo. Este é o sumário que devemos fazer da Cidade de Deus. Uma obra, volto a dizer, densíssima, e nas traduções vernaculares, com mais de 1000 páginas, 1200 páginas, portanto, aqui um resumo muito acanhado, como estão a ver. Mas fundamental, e que é o dístico dessa obra, está exatamente na distinção entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. E que Santo Agostinho, de maneira extraordinária, volto a dizer, era um grande literato, diz, uma frase já muito conhecida, já explorada até mesmo pela literatura profana, em programas de meios de comunicação social, etc., de massa, etc., no sentido de que
há duas cidades fundadas por dois amores, duas cidades. A cidade de Deus, em que há o amor de Deus até o desprezo do próprio homem. A cidade dos homens, em que há o amor do homem até o desprezo de Deus. E essas cidades se mesclam no mundo. Historicamente, elas começam a mesclar-se exatamente com uma descendente de Caim, filha de Lameque, Noema, que acabou se casando com o filho de Sete, filho de Adão. E daí se mesclam e, dirá Santo Agostinho, a nossa história é essa mesmo. Estamos todos mesclados entre duas cidades, a cidade dos homens e a cidade de Deus. E é nesse ambiente de vida, nessa perspectiva histórica e de civilização, que nós temos que compreender, agora já passando para o segundo tema, a nossa entidade do registro de imóveis. O registro de imóveis, eu já o afirmei em outras ocasiões, é um instituto, a meu ver, do direito das gentes. Não é comum fazer essa afirmação. Em geral, se alguém trata do registro de imóveis, sempre trata como uma entidade contingente e meramente de direito positivo, quando, na verdade, a meu ver, não o é. Ela tem um misto, ela não é puramente natural, não é puramente, portanto, exigida pela natureza, mas em parte o é. O que se exige pela natureza das coisas, e que não pode deixar de existir no mundo, é um sistema de publicidade jurídica. Nós vamos recuperar, ao longo do tempo, sempre houve isso. A própria Bíblia, que nós estamos fazendo aqui alguma referência, já consta que para adquirir a cova de Macpelá, para o enterro de corpo de Sara, foi necessário que Abrão praticasse esse ato publicamente, à frente dos heteus, mostrando a toda a comunidade que estava adquirindo alguma coisa. A publicidade jurídica, relativa, portanto, aos fatos, atos e negócios que interessam à comunidade, deve ser feita comunitariamente. Agora, esta parte relativa ao direito natural, que integra a entidade do registro de imóveis no plano da natureza das coisas, não diz respeito ao modo ou vestimenta, se podemos dizer assim, como esse registro se realiza. Nada impede que o registro de imóveis adote ora uma forma, ora outra forma para a sua realização. Isso depende, varia muito de acordo com as circunstâncias de tempo, circunstâncias de lugar, aspectos fisionômicos de cada civilização a que se deve servir. Então, nós teremos tantas formas de registro quanto sejam possíveis, desde que se cumpra o requisito fundamental de dar-se bem a publicidade jurídica e de fazer-se a consecução da segurança jurídica, que é, enfim, a modalidade com que a res justa se realiza por meio da entidade registral. E como pode ser o registro do futuro, registro de imóveis do futuro? Primeira pergunta, e qual será a caracterização de um registro de imóveis pretendido ou perseguido, segundo a obra da Cidade de Deus de Santo Agostinho? Não há ninguém por aqui. Será que alguém poderia me trazer um pouquinho de água, por favor? Eu quero aproveitar, estou vendo aqui o Dr. Marcel. Muito obrigado. Muito obrigado. Rito de Macedo, a quem apresento as minhas saudações, e aproveito também para saudar meu querido amigo, desembargador Alves Braga, filho de um grande desembargador também de São Paulo, tão bom quanto ele, e que foi também meu amigo. É impressionante que nós nos encontremos no Paraná quando trabalhamos no mesmo prédio em São Paulo, e já acho que mais de ano que não nos vemos. Os entes contingentes são aqueles que podem existir ou não existir. Nós somos entes contingentes. E podem existir de um jeito ou de outro. Uns nascem, por exemplo, pensando nos seres humanos, nascem com melhores condições físicas, outros adoecem ao longo do tempo, outros adquirem a artrose que quase me fez tropeçar aqui há meio minuto. As moças são bonitas, os homens feios, e assim por diante. Características acidentais, que podem existir, ora mais, ora menos, porque isso faz parte da consciência. Nós não somos seres necessários. Se nós pensarmos na história da própria humanidade, cada um de nós que se julga tão elevado e importante não passa de um ínfimo pó
em relação a toda a humanidade. Somos nada, essa é a realidade. Então, consideremos então as possibilidades que um ente contingente como é a instituição registral tem à sua frente, antes de chegarmos à caracterização deste ente à luz do pensamento de Santo Agostinho. As possibilidades começam trágicas, na verdade, porque a primeira possibilidade é da inexistência do registro de imóveis. E não falta quem venha pregando, até mesmo no parlamento e na imprensa, que se extinga isto que considera um órgão burocrático, desnecessário, etc, etc, etc. Sabemos disso. Basta, por exemplo, que se extinga a propriedade privada imobiliária, como nos regimes socialistas já se fez, para verificar que esse sistema despótico, violento, torne desnecessário o registro de imóveis. Uma revolução pode, pura e simplesmente, extinguir o registro de imóveis. Eu tive a ocasião de ir à Rússia depois da suposta democratização desse país e vi que estavam criando o registro de imóveis do nada. Viveram muitos e muitos anos sem registro de imóveis. Então, perfeitamente possível isso, por mais catastrófico, trágico que nos pareça, é uma realidade com a qual temos que conviver do ponto de vista de expectativa, algo que pode ocorrer. Pode ocorrer também de outro modo, uma transformação de natureza substancial. Ou seja, mantém-se a publicidade jurídica, mas extingue-se o registro de imóveis, tal como nós o conhecemos aqui, fazendo, por exemplo, um conluio entre um cadastro estatal e uma empresa particular que faça seguro de títulos. Já há países no mundo que adotam esse sistema. É outra hipótese em que, embora já haja aqui um pequeno indício de um registro, já não é o registro que nós conhecemos. Mas há outras hipóteses. Uma dessas hipóteses é, por exemplo, transformar o registro de imóveis em um organismo estatal. É provável que esta entidade federal, Sinter, tenda a isto. É provável. Isto é um tanto nebuloso. Nós não sabemos muito bem para onde essas coisas caminham. Ou, contrapartida, pode haver também uma absorção completa pelo mercado. Entregar toda a atividade em mãos de uma empresa particular, de uma entidade particular. E aí caberão vários matizes a considerar nesse relacionamento. São mudanças que, embora agora já acidentais, tocam de tal modo a natureza do registro que já pouco reconhecemos o registro que nós temos em nossos dias. Uma outra perspectiva de mudança que pode ocorrer é exatamente a perspectiva tecnocrática. Nós vivemos num mundo curioso, efetivamente. Não sabemos muito bem o que vem pela frente. Hoje cedo via, por exemplo, para se ter a ideia dos riscos disso, que não é a globalização, é o globalismo, eu via o presidente de um país que deixou a Notre Dame queimar vir falar do Amazonas aqui. Interessante. Ele não tem a mínima preocupação de explicar por que a igreja de Notre Dame pegou fogo sob as barbas dele, mas vai se meter na situação do Amazonas. E, naturalmente, se possível, tentar passar a Amazônia inteira para o controle globalista. E assim por diante. Então, o mundo é efetivamente sujeito a mecanismos que nós não, dos quais nós não temos muita consciência, nem muita ciência, porque quase sempre são manipulações obscuras, das quais nós não temos, volto a dizer, suficiente instrução. Mas um dos campos abertos a isto, que pode provocar uma mudança efetiva nos registros, é exatamente o papel da técnica no registro. A técnica é boa, é muito boa, mas a técnica também foi criada, teve sua origem na cidade dos homens e não na cidade de Deus. Jubal, que era também filho de Lameque, criou a cítara e a harpa. E Tabal-Caim criou os instrumentos de corte, os primeiros instrumentos de corte com metal. O que se quer dizer com isto? Não se quer, já afirmei, dizer que a técnica seja um mal em si. Mas quer-se dizer com isso que a técnica foi criada na cidade dos homens.
e que provavelmente é na cidade dos homens que ela se utilize com maior esperteza. Geralmente os integrantes, os membros da cidade dos homens, são mais espertos que os membros da cidade de Deus, segundo Santo Agostinho. Então é preciso que nós pensemos um tanto sobre o papel da técnica no registro, sobre se a técnica está a serviço da instituição e da finalidade da instituição, ou se ela vai desbordar o seu papel técnico e passar a ser uma tecnocracia, para não dizer mesmo uma tecnolatria, uma adoração da técnica. Eu conto esses 2 episódios aqui para verificar, em parte para me humilhar um pouco na minha função judicial, mas em parte para mostrar como a técnica vai interferindo nas nossas realidades. Eu era juiz, em São Paulo se fala no juiz pinguim, sabe o que é, não? O pinguim é o substituto de 2º grau. E eu era juiz pinguim no 2º Tribunal de Alçada, quando resolvi que, para ganhar tempo, eu assinaria os acórdãos na parte de trás, só. Em vez de fazer rubrica e riscar, eu ganhava um certo tempo de não ter que virar a página. Fui chamado pelo setor técnico do tribunal. O senhor não pode fazer isso. Mas por quê? Porque isso vai nos dar trabalho, nós teremos que fazer 2 operações, vai aumentar o custo, o senhor não pode, tem que assinar na frente. Como eu era pinguim, e um pouco covarde, aceitei essa imposição da técnica. Tempos depois, já titular, juiz do Tribunal da Alçada Criminal, saudosa Corte de São Paulo, eu resolvi que não iria escrever mais recurso de habeas corpus. Isso não é um recurso, isso aqui é uma remessa. Quando é remessa, eu vou colocar remessa em habeas corpus, ou remessa oficial. Aí vem o setor técnico também. Doutor, o senhor não pode escrever assim no seu acordo. Por quê? Porque nós não temos casa no serviço informático para colocar esse registro. Então, criem a casa. Não, mas isso vai dar muito trabalho. Isso não é problema meu. Os senhores são meio. A finalidade é a prestação jurisdicional. Já era mais corajoso, já era titular, etc. Então, o que eu quis contar com esses 2 episódios é que, no dia a dia, nós estamos sujeitos a isto. Ou seja, o grave problema da técnica não é que ela seja técnica, é que ela quer impor os seus fins. E os seus interesses econômicos, muitas vezes. E o seu interesse de domínio político, muitas vezes. Fazendo a gerência do serviço. Nós temos, em São Paulo, é interessante, eu tenho um grande amigo que é registrador, já está com uma certa idade, aliás, um tipo extraordinário, o doutor Braga também conhece, eu não vou mencionar o nome por meio de respeito a ele, que ele perdeu o controle do cartório dele. Perdeu o controle porque ele não conhece mais a informática e deixou um gerente tecnológico tomando conta de tudo. Ele não sabe mais o que acontece no cartório. Essa é a questão. Uma coisa é a técnica, outra coisa é a gestão política que se deve dar ao cartório, o gerenciamento que se deve dar. Em todos os países em que a tecnocracia assumiu o comando, as economias naufragaram ao longo do tempo, porque a política exige também prudência, exige dimensão moral, e a técnica visa a utilidade, não visa a moralidade. Portanto, voltando ao modelo que, penso eu, possa extrair-se desta obra Cidade de Deus para que o registro de imóveis cumpra o seu papel, sendo o que ele é. O que é o registro de imóveis? Porque o registro de imóveis chegou a ser essa instituição valiosíssima que há no Brasil, graças às suas características fundamentais, que não nasceram ontem, são fruto da história. O registro de imóveis é uma descendência do notariado latino. O registro de imóveis constituiu-se historicamente forte porque soube compreender a sua finalidade, porque soube guardar com os seus registradores a função jurídica. Se nós o transformarmos a esses registradores em meros documentadores, em meros arquivistas, nós vamos pôr a perder os registros. O registro está aí para servir ao bem comum, para servir a comunidade, ou para usar a expressão de Santo Agostinho, para ajudar o homem a salvar-se. Está a serviço do homem. Por mais ágeis sejam legítimos os interesses econômicos, frequentemente asfixiados por uma política imprudente e ilegítima de imposição de gratuidade, que, por exemplo, está tornando o registro civil algo diverso do que ele é. O registro civil está prestes a perder todas as suas características, transformando-se em uma repartição pública, pura e simplesmente, por culpa
de uma atitude imprudente que vem de governos a fio, fazendo, com todo respeito, digo isso, uma verdadeira demagogia de oferecer, na verdade, generosidades à conta do sangue, do suor, do trabalho desses registradores. Se nós deixarmos que isto avance, em breve nós não vamos reconhecer as instituições registrais e notariais no país. Os registradores não são técnicos. Os registradores são juristas. Os registradores estão voltados à realização do bem e não do útil. Por mais que a técnica seja necessária, por mais que a técnica seja um instrumento a utilizar-se para a boa consecução dos serviços, ela é isto, ela é um meio. E, portanto, na linha do que pensa Santo Agostinho, se os registros devem contribuir para o bem comum da sociedade, do ponto de vista temporal, e mais além, do ponto de vista escatológico, para a salvação e a felicidade de todos os homens, é preciso que ele mantenha a sua natureza histórica, uma natureza construída ao largo de tantos séculos. Mudanças de técnica já houve tantas vezes na história. Ou não foi importante passar do tinteiro com a caneta, a pena que se molhava, para a caneta esferográfica e, posteriormente, para a datilografia, e da datilografia para a digitação? São todas mudanças acidentais que nunca interferiram na grande realidade da instituição registral. Penso que nós temos dois caminhos. Ou mudamos aquilo que deva ser mudado, mantida a natureza das coisas, ou nos aventuramos por mudanças que podem revelar-se trágicas no futuro e sem volta. Algo muito importante. Isso que nós chamamos de mercado, e que quase sempre não passa de ser uma classificação abstrata, metafórica, mal explicada, costuma ser um verdadeiro leão, ou ter por trás de si um leão que está a rugir esperando para abocanhar certos empreendimentos. E nós podíamos aqui concluir, dizendo exatamente isso. Dois amores, é verdade, fundaram duas cidades. E dois amores podem fundar dois registros. O amor dos registradores pelo bem comum e por sua instituição, por assim dizer, o registro de imóveis de sempre. O amor dos registradores só pelo lucro ou pela ganância de poder gerará um registro possivelmente adversado do bem comum. É uma questão de escolha, saber com qual amor nós vamos ficar. E essa escolha é, sobretudo, dos registradores. Sobretudo, não só deles. Talvez de cada um de nós, enquanto usuários também, mas, sobretudo, dos registradores. Os senhores receberão o texto que falar melhor do que eu consegui aqui. Muito obrigado.